Oi, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o envelhecimento do sistema respiratório. O envelhecimento do sistema respiratório, ele se dá, na sua maior parte, por envelhecimento dos outros sistemas que estão associados, como o sistema ósseo e o sistema muscular. Já que parte do sistema respiratório é composto pela caixa torácica, né, pelas costelas, o externo e a coluna na parte posterior, e pela musculatura respiratória, o diafragma, os músculos intercostais e também a musculatura acessória da respiração, que inclui a musculatura abdominal e essa musculatura do pescoço, como o esternocleidomastoide. Então, ao longo da vida, conforme o processo do envelhecimento, a gente vai tendo uma desidratação dos discos intervertebrais, o que vai causar uma aproximação das vértebras e também uma dificuldade na manutenção da postura. Além disso, tem a sarcopenia, muito conhecida, junto com o processo de envelhecimento, que é a perda de massa muscular. Se estima que a pessoa perca 2% da massa muscular por ano após os 50 anos de idade. Então, além de perder a musculatura respiratória, também tem uma perda dessa musculatura postural. Por exemplo, os paravertebrais, que ficam aqui na região posterior, e a musculatura abdominal na região anterior, que são muito importantes para manter a postura. Com essas alterações, a gente vai ter uma alteração importante da cifose torácica, causando um aumento, levando à hipercifose torácica, né, que é um aumento da cifose fisiológica que a gente tem na nossa coluna torácica. Então, se observa que em jovens, essa curvatura tem um ângulo de 26,8 graus, sendo que nos idosos, na maior parte deles, acima de 50%, tem uma curvatura com um grau acima de 40 graus. Então, mais que o dobro, né, do que se observa em jovens, a gente tem nos idosos. Essa alteração postural vai levar a uma alteração da mecânica ventilatória, porque se eu não tenho uma postura adequada, se eu já tenho esse aumento de cifose, eu não vou conseguir mecanicamente expandir a minha caixa torácica, permitindo que o meu pulmão se encha na sua capacidade total ventilatória. Então, isso já vai me causar, consequentemente, diminuição da expansibilidade torácica, a diminuição do volume expiratório no primeiro minuto, né? Que é nada mais do que quando eu faço uma expiração forçada, o quanto de ar eu consigo colocar para fora no primeiro minuto de expiração. Então, se eu tenho uma fraqueza da musculatura abdominal, que é uma das principais responsáveis por essa expiração forçada, eu vou ter uma consequente diminuição do volume que eu consigo expirar. Além disso, eu também vou ter influência na minha capacidade vital, minha capacidade ventilatória total. Como mostra nessa imagem aqui. Então, aqui eu tenho desse lado um pulmão jovem e desse lado um pulmão idoso. No pulmão jovem, a gente pode observar que tem aqui um volume residual, que nada mais é do que o tanto de ar que eu não consigo tirar do pulmão. Então, embora eu faça uma expiração e eu solte todo o ar que eu consigo soltar, sempre vai ficar um pouco de ar dentro do pulmão, que é o que vai manter uma resistência dentro dos alvéolos para impedir que eles colabem. Além do volume residual, eu vou ter de fato daí os volumes que consigo inspirar e expirar, que são o volume de reserva expiratório, o volume corrente e o volume de reserva inspiratório. Considerando que eu vou ter menos força de musculatura expiratória nos idosos, eu também vou ter menos ar saindo e mais ar residual ficando dentro do pulmão. Então, aqui nesse pulmão idoso, a gente consegue observar um aumento do volume residual e consequente diminuição dos volumes da minha capacidade vital. Então, eu vou ter menos volume residual expiratório, menos volume corrente e menos volume residual inspiratório, embora a minha capacidade total permaneça a mesma. Além disso, com essa fraqueza de musculatura, principalmente abdominal, né, que é responsável pela expiração forçada e também pela tosse, eu vou ter uma diminuição da eficácia da tosse. A tosse é um mecanismo muito importante de proteção, porque é ela que elimina o excesso de muco e de impurezas que não deveriam estar nas vias aéreas. Junto com isso, também tem uma queda da capacidade de limpeza mucociliar, o que vai aumentar a produção de muco, o acúmulo de muco dentro dos pulmões, associado também ao aumento da produção, porque a gente vai ter um aumento de glândulas mucosas,
E esse acúmulo de muco vai acabar aumentando o risco de doenças respiratórias, como doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias e entre outras. Além disso, tem um processo junto com o envelhecimento conhecido como inflammaging, que é o aumento de citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea, que vai inundar todos os tecidos, incluindo o pulmão. Esse aumento ele vai ser um baixo grau de inflamação, mas de maneira constante, de maneira crônica, que também vai interferir na elasticidade pulmonar, vai ter um prejuízo no parênquima pulmonar, né, diminuindo a eficiência das trocas gasosas, e vai aumentar o risco de morbidade e mortalidade. Eu tenho mais inflamação, eu tenho mais muco, eu tenho uma troca gasosa menos eficiente, então eu tenho um risco maior para desenvolver patologias. Se nota no envelhecimento do sistema respiratório uma manutenção da capacidade ventilatória quando em repouso. Mas se o idoso ele é exposto a uma demanda maior, ele vai ter uma resposta reduzida, tanto à diminuição de oxigênio nos tecidos, quanto ao aumento do dióxido de carbono. Então eu vou ter uma resposta diminuída para manter a homeostase dos tecidos. Isso vai levar a um aumento do risco de insuficiência respiratória nessas situações de alta demanda, o que também aumenta o risco de hospitalização, de internação em unidades de terapia intensiva e até mesmo aumenta o risco de óbito. Eu tenho algumas tabelas aqui que resumem bem as principais alterações no sistema respiratório. Então, aqui nessa primeira tabela, eu tenho sinais de prejuízo no sistema respiratório com envelhecimento de maneira geral, que são a redução da capacidade ventilatória máxima, como eu já comentei com vocês, a redução progressiva, então, da pressão de oxigênio, a perda da elasticidade, o enfraquecimento da musculatura respiratória, a diminuição da elasticidade da caixa torácica, da parede torácica, o aumento de rigidez nas estruturas internas do pulmão, a perda de eficiência, então, nas trocas gasosas, como eu também já comentei, e uma fatigabilidade mais facilitada e precoce na musculatura respiratória dos idosos. Nessa segunda tabela, eu tenho as mudanças específicas na musculatura respiratória. Então, eu vou ter um decréscimo da força muscular, né? Indivíduos mais idosos vão ter a sua musculatura mais propensa à fadiga quando o trabalho ventilatório estiver aumentado, como no exercício físico. Vai ter atrofia em alguns músculos respiratórios, principalmente em fibras musculares do tipo 1, que são fibras de contração lenta. Vai ter uma alteração na razão do metabolismo também, né, entre o metabolismo anaeróbico e aeróbico, e vai ter um decréscimo do suprimento sanguíneo para essa musculatura. Já nas mudanças morfológicas do tórax, a gente vai ter a calcificação dos brônquios e da cartilagem das costelas. A gente tem um aumento da rigidez costovertebral. Tem também um aumento da rigidez da parede torácica, como já havia comentado. E um aumento do diâmetro anteroposterior dos pulmões. Isso vai levar a significatividade funcional, como o aumento da resistência da caixa torácica, da parede torácica à deformação do pulmão, o maior uso do diafragma na ventilação em detrimento das outras musculaturas, uma diminuição do volume corrente, uma diminuição da resposta à hipercapnia no exercício e uma diminuição da ventilação voluntária máxima. Então, cada vez vai ser um voluminho menor de ar corrente. Já nas modificações morfológicas do pulmão, a gente vai ter um alargamento dos dutos alveolares, a gente vai ter uma diminuição do suporte nessas redes alveolares, os alvéolos vão ter mudanças estruturais também, como o afinamento, vão ficar mais planos, tudo isso vai interferir depois nas trocas gasosas. A gente tem, como eu falei, o aumento de glândulas mucosas, a gente tem uma diminuição também no número e na espessura das fibras elásticas, o que contribui para a diminuição de elasticidade pulmonar. A gente tem, então, a diminuição da extensibilidade dos tecidos, principalmente da parede alveolar. Os alvéolos não vão conseguir se distender tanto e acumular tanto ar dentro deles para fazer as trocas de oxigênio.
Eu vou ter uma diminuição também na rede capilar pulmonar, então vou ter menos nutrição para células pulmonares, vou ter menos troca, porque eu tenho menos capilares ali para fazer as trocas com os alvéolos. E eu vou ter um aumento de fibrose em volta desses capilares pulmonares na sua camada íntima. Isso, funcionalmente, vai fazer com que diminua a minha área de trocas gasosas, porque se eu tenho menos vasos e os alvéolos estão menores, mais finos, mais planos, eu tenho menos superfície de contato entre os dois para que haja essas trocas de gases. Eu tenho, então, a diminuição da elasticidade, tem um aumento significativo do espaço morto fisiológico, que é o espaço onde passa o ar, mas não tem trocas gasosas, né? Até por esse alargamento dos brônquios, dos dutos alveolares. Eu vou ter também um fluxo ventilatório menor, uma distribuição ventilatória menos eficaz, um aumento da resistência ao fluxo dentro dos alvéolos das vias aéreas menores, né, dos dutos alveolares, e, consequentemente, uma diminuição da ventilação. Acho que dentro do envelhecimento respiratório, essas são as principais alterações fisiológicas que a gente pode encontrar ao longo do processo de envelhecimento, sem adentrar na parte de patologias, de doenças crônicas ou doenças agudas, insuficiência respiratória, muitas outras alterações, né, que associadas aos fatores de risco podem se desenvolver nesse sistema. Mas por enquanto era isso, queria falar mais da questão fisiológica do envelhecimento em si. Muito obrigada pela atenção.